90 anos de história e ele continua brilhando no mundo todo. Pelo rádio é mais fácil fazer chegar a notícia, a informação e o entretenimento naqueles lugares onde não há luz nem estradas e só ele consegue chegar. E não é só isso. Esse simples veículo de comunicação consegue cumprir o importante papel de facilitar a comunicação em saúde. Campanhas preventivas e educativas em muitos lugares só chegam mesmo pelas ondas do rádio. Bons exemplos estão na região amazônica e no Haiti, onde ele reina absoluto em várias cidades. Hoje eu converso sobre a saúde na rádio com Denise Viola, radialista e representante da Rede de Mulheres da Associação Mundial de Rádios Comunitárias no Brasil, a Marc Brasil. Muito obrigada pela sua participação, sua presença aqui no nosso estúdio, Denise. Eu que agradeço o convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse veículo que ainda é tão apaixonante, apesar de todas as ameaças de morte, né? Quando vê a televisão, quando vê a internet. O rádio hoje ainda tem sua importância. Então, ótimo você já estar dizendo isso, porque uma questão que eu já ia colocar antes da gente entrar de fato na comunicação pelas ondas do rádio, é que geralmente o radialista é um apaixonado por esse veículo que permanece aí com a sua importância mesmo com o advento da televisão, da internet, né? O que te levou, que te encaminhou para essa trajetória na rádio? A minha trajetória pessoal, ela é um pouco, diria, curiosa, né? Porque, na verdade, fui fazer faculdade de jornalismo quando eu queria trabalhar na publicidade, pedi transferência. Na época, eu trabalhava numa agência de publicidade, era estagiária e fazia faculdade de jornalismo, pedi transferência, fui trabalhar no jornalismo de uma rádio quando já cursava a faculdade. Mas aí aquele universo do estúdio, aquela magia, aquela participação. Era uma rádio FM, que já não existe mais, né? Já se passaram alguns anos, mas aquele ambiente do estúdio era um ambiente mágico, a possibilidade de interação, possibilidade do ouvinte estar ligando, seja para pedir música, para fazer comentário, o que fosse. E aí eu me encantei por aquele espaço. Quando eu disse para o meu coordenador na época que eu queria aprender mais, que tinha vontade de apresentar programa, ele olhou para mim, riu e disse: "Tem certeza? Porque o rádio é uma cachaça, se você entrar, você não sai mais." E aí eu ri, achei que era uma brincadeira. Já se foram muitos e muitos anos e eu continuo absolutamente apaixonada por esse veículo, que é o primo pobre da comunicação, é o que tem menos investimentos, é o que tem menos visibilidade, mas sem dúvida nenhuma é o que tem maior penetração. E como você disse, especialmente nos lugares onde os outros veículos não chegam. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas aí você está trazendo então essa trajetória da rádio como um todo, né? Já foi dito que ele ia morrer várias vezes. Não, o rádio está defasado, o rádio ficou para trás. O que traz de tão mágico, né, nesse formato de comunicação que ele consegue permanecer ali concorrendo, inclusive meio que de igual para igual com a televisão, né? Hoje 90 mil telespectadores estão ligados à televisão no Brasil e na rádio o número não é inferior, né? Ou seja, se mantém ali concorrendo de fato com a televisão. O que você acha que tem de tão especial nesse meio de comunicação? Olha, primeiro é a possibilidade de você criar sua própria imagem, é a possibilidade, e não em ordem de importância necessariamente, né? Mas é a possibilidade de você criar o seu próprio cenário, de você criar a sua própria imagem, a partir daquele fato que está sendo relatado, a partir do que está sendo dito no ar. Mas a possibilidade de interação, né? Eu acho que desde que o rádio chegou aqui no Brasil, desde que ele começou, ele já começou nesse caminho de mão dupla. E com o rádio aconteceu uma questão curiosa, né, que é o tal do rádio galeno. Quem é novo nunca ouviu falar, eu também não tive a oportunidade de conhecer, mas aí quando a gente estuda conhece um pouquinho, que era muito entre aspas, né, mas a transmissão sendo pirateada, não pelos radialistas, não pelas rádios, pelas emissoras de rádio, mas pelos ouvintes que queriam receber aquele sinal, então tinham um aparelhinho para conseguir, né? Se fazia de tudo para conseguir ouvir a programação, as novelas de rádio, as famílias se reuniam. Nada mais democrático do que Nada a mais rádio, democrático, né? E democrático em todos os sentidos, porque se a gente para pensar, o rádio fala ainda para os analfabetos, o rádio fala ainda para as pessoas de baixa visão, para as pessoas cegas, o rádio fala para aquele local, como você mesma disse, onde a energia elétrica não chega. Ele já entrou na internet também. Eu queria até fazer uma correção, porque eu falei aqui 90 mil telespectadores, não, são 90 milhões né? de telespectadores e pessoas que permanecem no rádio, porque
consideram... Porque é mais acessível de fato, né? Então, na região amazônica, muitas vezes não vai ter luz, mas vai ter a pilha para colocar no rádio de alguma forma, né? Então, com certeza ele é muito mais democrático. E até onde não tem a pilha, tem outros caminhos para se conseguir ouvir rádio, né? Na África, por exemplo, teve um projeto, uma ocasião do WWF, e depois esse projeto acabou se estendendo, que era o rádio à manivela, usado na nossa Amazônia também. Diante da dificuldade de acesso à pilha, né? É um rádio que você dá corda e ele funciona durante um certo período, e você dá corda de novo e ele funciona para possibilitar que as pessoas continuem ouvindo, mesmo que não tenham como comprar uma pilha ou como a pilha não tenha como chegar até aquelas populações que vivem mais isoladas, né? E aí você fala do acesso e do rádio como um veículo democrático. Tem também a questão da mobilidade, Yasmine, porque a TV, ela te prende a visão, não dá a imagem, a mensagem da TV, ela é compartilhada, som e imagem. Você até pode estar assistindo a televisão fazendo outras coisas, mas a imagem complementa a informação. No rádio, a informação ela já vem completa pelo som. E ela ocupa um sentido, que é o ouvido, mas o bom rádio, ele ocupa a audição no intuito de provocar todos os outros sentidos e, inclusive, sensações, né? Medo, frio, indignação, vontade de se mobilizar para alguma ação. Sem contar que a pessoa está voltando para casa e está ouvindo rádio, né? Sim, ela está ouvindo rádio no carro, ela está ouvindo rádio no ônibus, ela está ouvindo rádio no elevador, ela está ouvindo rádio na cozinha enquanto está fazendo comida, ela pode estar ouvindo rádio enquanto está tomando banho, por exemplo, né? O radinho está lá, do lado do travesseiro nas noites de insônia. O radinho de pilha, agora, que hoje compartilha espaço com o celular, né? Com certeza. E o rádio foi para o celular também. Foi para o celular também, está em todos os lugares, na internet, inclusive. Agora, falando diretamente do seu trabalho hoje na Rádio MEC, a Rádio MEC tem um espaço para a cidadania, para ações públicas realmente de difusão de informação, que é muito importante. Qual é o espaço para a saúde, para a comunicação em saúde hoje na programação da Rádio MEC? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Yasmine, no programa que eu apresento, que é um programa diário de 8 às 11 da manhã, que é o Rádio Sociedade, toda quarta-feira a gente tem o compromisso de pautar uma questão ligada à saúde, diretamente ligada à saúde, que é o quadro Nas Ondas da Medicina. O que não quer dizer que os temas referentes à saúde fiquem restritos à quarta-feira, não é isso. Mas a gente tem esse compromisso de lembrar que pelo menos uma vez por semana a gente tem que dedicar um tempo para falar da questão da saúde. E aí entra durante todo o programa que eu apresento, mas entra também, sobretudo, durante toda a programação, na forma de interprogramas. São spots, são pequenos quadros, são dicas de serviço. E nisso aí também é um exemplo da eficiência do rádio, porque Sim. Esses spots que alcançam muito mais facilmente toda a população no país, dificilmente teriam a mesma concentração de atenção na TV ou na internet. Com toda certeza. Sobretudo na internet, acredito, né? Sobretudo na internet. Na TV também depende um pouco da condução, mas no rádio tem... E o spot, por ser uma produção, uma peça pequenininha, ele é veiculado repetidas vezes, né? Então, você não pegou a informação completa dessa vez, na próxima você vai ouvir. Está ouvindo a rádio de manhã, está ouvindo a rádio de tarde, você vai ouvir de novo. Não anotou o que te interessava hoje, pode anotar amanhã, porque é uma produção curtinha, é aquela mensagem, né? É a propaganda. E o que muda no discurso, na linguagem do rádio? Fica muito voltado para o pergunte ao médico, pergunte ao doutor, ao especialista, ou se trabalha de uma forma também, além disso, uma forma específica de se tratar a saúde, como bem-estar, como um olhar de qualidade de vida também? Como é que é o discurso na rádio? E aí eu te digo que depende da rádio, depende da linha editorial do programa, mas todas essas formas são possíveis, né? Você tem a produção de spots, de campanhas, de interprogramas, você pode ter um quadro dentro de uma programação, você pode ter um programa especialmente voltado para a questão da saúde, você pode ter, por exemplo, a saúde de uma maneira transversal, qualquer que seja o assunto que você esteja abordando na programação, lembrar da saúde, né? Se eu estou falando de transporte, se eu estou falando, por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro uma questão bastante delicada que é o transporte público para a população que mora na região metropolitana e que trabalha no centro do Rio de Janeiro. Aí você vai falar de abreviar o tempo de passagem, você vai falar do conforto dos ônibus, você vai falar de trem, de metrô, seja lá do que for, mas você pode lembrar também da saúde do trabalhador.
do número de horas dormidas, do que isso representa em termos da saúde da família, é ter um olhar mais atento para a questão da saúde. E estaria também passando informações de qualidade de vida, desde a alimentação, que muitas vezes ele não vai ter tempo para assistir em casa, na TV, quando chega. Exatamente. Esse percurso ele acaba sendo bem utilizado, né? É. E rádios comunitárias, Denise? Como é que fica a rádio comunitária na importância desse trabalho com a saúde e no acesso da informação, no caso do Brasil especificamente? Pois é, no caso da rádio comunitária, Yasmine, tem uma especificidade que eu acho que até reforça o papel, né, da comunicação para a saúde, da educação para a saúde, que é a proximidade. Então, por exemplo, em qualquer rádio, você pode trabalhar essas possibilidades que eu coloquei aqui. Mas na rádio comunitária, você sabe muito mais de perto como é que está o funcionamento daquele posto de saúde. Você sabe muito mais de perto como é que estão os programas de saúde naquela região onde a rádio... E é um assunto de vizinho para vizinho, né? É um assunto de vizinho para vizinho. E a rádio comunitária, ela está muito atenta, pelo menos ela deve estar muito atenta a esse assunto de vizinho para vizinho, né? Faltou remédio, demora no atendimento, está faltando médico, tem um programa que está sendo muito exitoso, tem alguma coisa que possa melhorar, é a sugestão, ela tem essa proximidade, né? Eu diria que a rádio comunitária ela é mais olho no olho do que uma rádio de grande alcance, porque ela conhece o cotidiano daquela área que ela está... para a qual ela está falando. Apesar de que, para a AMARC, para a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, que é a associação que eu faço parte, eu sou representante da Rede de Mulheres da AMARC, nós temos um outro conceito de radiodifusão comunitária. A AMARC é uma associação mundial. Aqui no Brasil, o conceito de radiodifusão comunitária está muito ligado ao alcance, né, alcance geográfico. A comunidade ela é limitada por um raio. E para a AMARC não, a comunidade ela é limitada por uma área de interesse. Então, por exemplo, eu poderia ter uma rádio comunitária voltada para as questões de gênero, para a defesa dos direitos da mulher, o que há de comum. E aí você está tocando num assunto excelente que eu vou puxar já para o nosso próximo bloco. Será que a rádio comunitária tem o poder de mudar a vida das pessoas? E me parece que você já trouxe algumas possibilidades de exemplos. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já, falando um pouco mais sobre as rádios comunitárias. Não saia daí. Estamos de volta conversando sobre saúde na rádio com Denise Viola, radialista e representante da Rede de Mulheres da Associação Mundial de Rádios Comunitárias no Brasil, a AMARC Brasil. Denise, te interrompi quando a gente estava falando sobre rádios comunitárias e sobre como essas rádios podem auxiliar muito mais do que numa demarcação de territórios, mas uma demarcação de interesses e necessidades de uma população. E você estava citando algumas, eu queria trazer já de volta, continuar desse ponto e também entender um pouco como é que a rádio comunitária, então, presta esse serviço social, mudando a vida das pessoas de alguma forma. Você tem exemplos? Pois é, aí você me deixou de saia justa, porque é difícil escolher um. Muitos exemplos, São né? muitos exemplos. Eu vou começar por um pequenininho, né? Porque já que a gente estava falando da rádio comunitária, do conceito de radiodifusão comunitária no Brasil, como aquela coisa muito local, né? Da comunidade pequena. Eu venho de um local, tive a oportunidade de ser uma das fundadoras e diretoras de uma rádio comunitária que funcionou durante um tempo na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, que é lá no cantinho da Baía de Guanabara, que é uma ilha que tem 1 km², tem uma população de cerca de 5.000 habitantes e a rádio lá tinha um papel muito bacana. Naquela época eu trabalhava numa organização não governamental, SEMINA, que tinha no rádio grande aliado para a promoção dos direitos das mulheres e a gente tinha um projeto com apoio do Ministério da Saúde que era de prevenção de DST e AIDS. Bom, esse projeto consistia não só na produção de spots, de programas de rádio, de uma campanha de prevenção de DST e AIDS, como também de um envolvimento da população que estava sendo trabalhada naquela produção. E aí foi feita uma oficina com jovens da Ilha de Paquetá.
adolescentes da Ilha de Paquetá e tal, e a gente falava dos serviços, da dificuldade, da vergonha de ir ao posto de saúde, onde a enfermeira é irmã da mãe, onde o segurança toma cerveja com o pai, como é que você vai lá para pedir um preservativo e etc e tal. Foi uma oficina muito gostosa com jovens, e dessa oficina surgiu um programa de rádio que foi veiculado pela Rádio Comunitária de Paquetá, entre outras rádios no Brasil inteiro. E aí, na época, funcionava o programa de saúde da família, a gente tinha uma relação muito próxima com os profissionais desse programa. A assistente social me ligou dizendo o que aconteceu essa semana. Eu não sabia dizer, como assim o que aconteceu? A procura por preservativo foi absurda. A gente não esperava, quase ficamos com vergonha, quase que a gente não deu conta da demanda. E aí eu fiquei pensando, mas o que pode ter acontecido? Foi exatamente na semana posterior à veiculação do programa, produzido a partir da oficina com os jovens da comunidade. Então você vê, tem a proximidade, tem a questão do pertencimento, tem o acesso à informação, tem a quebra da vergonha, porque eram os amigos daqueles jovens que foram ao posto de saúde buscar o preservativo que estavam falando na rádio. Né? Então você quebra uma barreira, você quebra esse medo, essa vergonha. E foi muito interessante, muito legal. Isso é no micro-universo. Se a gente vai para o macro-universo, lá nos idos dos anos 90, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para sensibilizar as mulheres para a prevenção do câncer de colo de útero. Eu ainda estava na mesma organização, fazia parte de uma articulação nacional, a Rede de Mulheres em Comunicação, que era uma rede de radialistas que atuavam na mesma linha, na mesma direção, né? E aí fizemos a campanha, e naquela época, isso entrega a minha idade, mas eu não tenho nenhum problema em relação a isso, né? Naquela época as produções eram entregues em fita cassete, eram enviadas pelo correio. A gente não tinha a facilidade que tem hoje de mandar um arquivo pela internet. Ah, o que você precisa? Então tá, daqui a 15 minutos está aí e chega. Não existia essa possibilidade. Então era tudo enviado pelo correio e tal. E fizemos programa de rádio para ser veiculado nas rádios que essas mulheres faziam parte, spots, pequenas dramatizações. E a procura foi tão grande, tão grande, tão grande, que na ocasião o próprio Ministério ficou assustado com a demanda. Porque em cada localidade tinha uma rádio, comunitária ou não, porque a Rede de Mulheres em Comunicação era uma rede de profissionais que atuavam nas mídias mais diversas, né? Então tinha uma que tinha um horário na rádio comercial, tinha outra que tinha um programa numa rádio universitária, a outra era diretora... Seja como for, a difusão é absoluta, foi né? pelas ondas do rádio. E pelas ondas do rádio as mulheres foram sensibilizadas. E as estatísticas com certeza foram transformadas com isso, né? Exatamente. Agora, Denise, você recentemente teve uma experiência que eu acredito que bem impactante, que foi uma ida ao Haiti em agosto agora, recentemente, para uma oficina de radialismo para jornalistas locais. Primeiro eu quero saber qual é a sua impressão sobre um país que ainda devastado, na pior das situações entre os países do mundo, ainda devastado pelo último terremoto. Qual a importância da rádio, de uma forma geral, no Haiti, e o que te impactou mais nessa experiência? Eu posso dizer que foi um divisor de águas sem medo de estar errando, né? Porque por mais que a gente tenha acesso à informação daqui, nunca é a mesma coisa que estar no local, que ouvir as pessoas que viveram aquela situação. Eu já tinha tido a oportunidade de ter contato com alguns radialistas haitianos numa Assembleia Mundial da AMARC, né, que aconteceu no mesmo ano do terremoto. Aconteceu a Assembleia no final do ano, o terremoto foi no início do ano. E a AMARC, em todas as assembleias, ela faz uma premiação, é o Prêmio Solidariedade, para um grupo, uma rádio, um profissional que tem atuado de forma bastante impactante, né? E naquele ano, quem venceu o Prêmio Solidariedade foi a Rede de Mulheres da AMARC Haiti, pelo trabalho que as rádios fizeram pós-terremoto, né? Enfim, de localização de vítimas, de resgate, de informação, de orientações sobre cuidados necessários, de cobrança do poder público. Foi um trabalho, eu diria que foi um trabalho político muito importante. E num país que sofre tantas epidemias na área de saúde, isso passa a ser
primordial realmente essa comunicação e realização de campanhas. Pois Você viu isso acontecer lá? Eu vi isso acontecer. Eles aproveitam esse meio? Eles aproveitam. E aqui, naquela ocasião, a saúde era um dos temas. Nessa ida, nessa viagem que eu fiz ao Haiti, que eu fui pela AMARC, nesse projeto do Canal Saúde, do Ministério da Saúde, é uma cooperação que junta 3 países, né, Brasil, Cuba e Haiti. Ali a gente trabalhou especificamente com a questão da saúde. Ali os radialistas foram provocados, foram estimulados, os e as radialistas, né? Foram 20 rádios comunitários que participaram desse processo. Foi uma oficina que teve 14 dias de duração, num trabalho intenso e intensivo, porque ficamos hospedados no mesmo espaço, né? Numa área bacana, não em Porto Príncipe, no interior do país, mas eram radialistas de todas as regiões do Haiti, com as suas especificidades e com as suas demandas comuns também, com as suas dificuldades. A dificuldade é comum, de equipamento, de formação dos profissionais, de sustentabilidade das rádios. E até aqui estamos na mesma condição das rádios comunitárias brasileiras. Mas aí a gente avança um pouquinho, tem uma realidade que é um pouco mais adversa do que a nossa no Brasil. Embora a gente ainda conviva com isso em algumas áreas mais remotas do país e sobretudo na Amazônia. Dificuldade de acesso à energia elétrica. Não tem dinheiro para comprar o diesel para alimentar o gerador. E aí a gente está falando de uma região que é fortemente impactada por tempestades tropicais. Eu saí do Haiti, 1 semana e meia depois, o furacão Iara passou por lá, né? E aí os transmissores são atingidos por raios. E aí você não tem dinheiro para comprar um outro transmissor. Então, é uma sucessão de dificuldades. Eu diria que são heróis e heroínas da resistência, mas mesmo assim com uma preocupação muito grande de como promover a saúde a partir do trabalho que eles fazem cotidianamente na rádio. Agora, Denise, você colocou aí a questão da formação profissional e anteriormente, no bloco anterior, você colocou o fato dessa proximidade, principalmente nas rádios comunitárias, de quem está convivendo com uma situação, vamos citando no caso do Haiti, situações de saúde como epidemias e de que talvez essa formação, eu acredito, a pergunta que eu quero te colocar é exatamente essa. Essa formação é mais importante do que o fato dessa pessoa estar vivenciando as necessidades que o ouvinte também vivencia? Ou a formação profissional pode trazer também a possibilidade desse profissional levar essa informação da forma necessária para esse ouvinte? Yasmine, eu te digo que essa formação potencializa esse olhar diferente que ele tem por estar vivendo a mesma realidade do ouvinte. Porque muitas vezes você tem a ciência do que está acontecendo à sua volta, mas você não sabe exatamente como mudar. E não é que alguém saiba mais ou alguém saiba menos, mas existem técnicas que facilitam o trabalho. A gente não precisa reinventar a roda o tempo todo, né? Já existe hoje uma linguagem, já existem recursos, já existem formatos radiofônicos que a prática já comprovou que são eficazes. Por exemplo, um formato distanciado numa rádio comunitária, né, ele não vai trazer tanto impacto, ele traz a informação, mas a comunicação não se estabelece, porque eu não me senti mobilizada a partir daquela informação que eu recebi. Então eu não vou mudar meu cotidiano. E aí você fala das epidemias, essas epidemias têm nome. A gente está falando de cólera, por exemplo, de um cólera que pode ser evitado com hábitos de higiene, obviamente também com políticas públicas, também com saneamento básico, a gente não vai deixar isso de lado. Nem a capacidade de cada indivíduo também lutar contra essa epidemia. Exatamente. Né? É um casamento aí. É um casamento, é indissociável, mas também não adianta o poder público local tomar todas as providências se eu não trago para mim a responsabilidade de lavar as minhas mãos cuidadosamente, sempre antes das refeições. Lavar com todo cuidado, sempre que faço as minhas necessidades fisiológicas. Você está trazendo um exemplo aí muito parecido com o da dengue também, né? Sim. Que é uma informação sendo repetida o tempo todo até que isso se torne uma cultura mesmo, né? E que fique muito evidente que se você não faz aquilo, você está nadando contra a maré, né? E aí você precisa mudar a maneira de dizer a mesma coisa, porque senão, se você continua dizendo da mesma maneira, aí se eu já ouvi, aí o meu ouvido desliga e não é comigo. A informação tem que ser repetida, não o formato, né? Exatamente.
E aí a gente trabalhou com eles também as diversas possibilidades de formato para manter o assunto em pauta, cada vez parecendo que é um assunto novo. Não é enganar o ouvinte, mas é prender a atenção. É diferente. É trazer o ouvinte para perto e trazer a responsabilidade para esse ouvinte também, né? Também é ele que vai lutar para que o poder público tome as providências necessárias para que ele tenha acesso à água potável. Até porque comunicação em nenhum meio, jamais a comunicação será de uma via só, né, Denise? Comunicação é quando tem esse caminho de mão dupla. A informação eu posso ter e passar, mas não necessariamente eu consigo estabelecer a comunicação se você não se toca com aquela informação que foi passada. Denise, olha, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu acho que a TV, ela nasce do rádio, né? Então, assim, é ótimo ouvir um profissional do radialismo sempre buscando essa atualização, essa continuidade desse meio de comunicação que não vai morrer nunca, já está mais que claro, né? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode enviar comentários para canal@fiocruz.br. A gente fica por aqui e eu espero você no próximo programa. Até lá!